Olá pessoal, vamos fazer uma leitura do livro de A.W. Pink, Os Atributos de Deus, Os atributos de Deus. E o primeiro capítulo vai falar sobre a solidão de Deus. Deus estava só antes da criação do universo, antes da criação de todas as coisas. Quando falamos em solidão, vem logo uma tristeza, porque o ser humano ele não consegue ficar só. Ele entra logo em depressão, fica logo deprimido, porque está sozinho. Ninguém me vê, ninguém me quer, ninguém me ama. Mas Deus, houve um tempo que Deus estava sozinho antes da criação do universo, antes da criação dos anjos, antes da criação do ser humano, antes da criação de todas as coisas. Deus estava sozinho e perfeitamente feliz e satisfeito. Então vamos ver aqui, antes de tudo, é o título do ponto aqui do capítulo 1, a solidão de Deus. No princípio Deus, Gênesis 1:1, é o primeiro versículo da Bíblia. No princípio Deus, antes de todas as coisas, ele era Deus, já era Deus, continua sendo Deus, porque ele não muda. Houve um tempo, se é que se pode chamar de tempo, em que Deus, na sua unidade da sua natureza, habitava só, embora subsistindo igualmente em três pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo. No princípio Deus, não existia o céu, onde agora se manifesta particularmente a sua glória, não existia a terra para ocupar a sua atenção, não existiam os anjos para lhe entoarem louvores, não existia o universo para ser sustentado pela palavra do seu poder, não havia nada, absolutamente nada, nem ninguém, senão Deus. E isso não durante um dia, um ano ou uma época, mas desde sempre. Durante uma eternidade passada, Deus estava só, completo, suficiente, satisfeito em si mesmo, não necessitando de nada. Se um universo, anjos ou seres humanos lhe fossem necessários de algum modo, teriam sido chamados à existência desde toda a eternidade. Então Deus não precisa do universo, Deus não precisa dos anjos e Deus não precisa dos seres humanos. Nada, ao serem criados, nada acrescentaram a Deus essencialmente. Ele não muda, Deus não muda. Malaquias 3, versículo 6. Portanto, no essencial, a sua glória não pode ser aumentada e nem diminuída. E agora vamos falar sobre a sua soberana vontade. Será que Deus estava obrigado a alguma coisa a criar o universo, a criar os anjos, a criar os seres humanos, a criar todas as suas criaturas? Será que Deus foi obrigado a isso por algum motivo? Alguma força mais soberana do que Deus existia para obrigar Deus a criar tudo isso? Absolutamente não. Deus não estava sobre coação, nem obrigação, nem necessidade alguma de criar. Resolver fazê-lo foi um ato puramente soberano da sua parte, não produzido por nada alheio a si próprio, não determinado por nada senão o seu próprio beneplácito, já que ele faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Aqui ele cita Efésios 1:11, que Deus faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Se você for ver lá em Efésios capítulo 1, versículo 11, você vai ver isso. O fato de criar foi simplesmente para a manifestação da sua glória. O interessante que Deus já era glorioso. No princípio Deus, ele era Deus. Então, ao criar sua criação, os seres humanos, os anjos, o universo,
é só puramente a manifestação de uma glória já existente desde toda a eternidade. Porque Deus, ele é glorioso, perfeito, eternamente. Vamos continuar lendo aqui, fazendo a leitura, né? Será que algum dos nossos leitores imagina que fomos além do que nos autoriza as Escrituras? Então, nosso apelo será para a lei e o testemunho. Aí ele vai citar um versículo: levantem-se e louvem o Senhor, o seu Deus, que vive para todos sempre. Bendito seja o teu nome glorioso. A tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Neemias capítulo 9, versículo 5. Deus não ganha nada, nem sequer com a nossa adoração. Ele não precisa dessa glória externa da sua graça, procedente dos seus redimidos, pois é suficientemente glorioso em si mesmo sem ela. Deus continua sendo glorioso, o ser humano glorificando a Deus ou não, porque Deus vai além de qualquer expressão de louvor. É isso que diz o versículo de Neemias 9, versículo 5. O que o moveu a predestinar os seus eleitos para o louvor da glória da sua graça foi, como diz Efésios 1:5, o bom propósito da sua vontade. Sabemos que o elevado terreno em que estamos pisando é novo e estranho para quase todos os nossos leitores. Por essa razão, é bom andarmos devagar. Recorramos de novo às Escrituras, no final de Romanos capítulo 11, onde o apóstolo conclui a sua longa argumentação sobre a salvação pela pura e soberana graça. Ele pergunta, o apóstolo Paulo pergunta: quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Quem foi que deu alguma coisa a Deus para Deus o recompensar? Se tudo vem de Deus, tudo que fazemos vem de Deus. Então, o que é que eu devo fazer? Que tipo Deus vai ficar me devendo para me recompensar? Nada. Tudo que eu dou para Deus, toda a expressão de louvor, veio dele mesmo. Tudo que você está fazendo, servindo ao Senhor, tudo veio dele. Então não há obrigação de recompensa. Quem primeiro deu a ele para que ele o recompense? Pergunta o apóstolo, né? Lá no versículo 34 e 35. A importância disso é que é impossível submeter o Todo-Poderoso a quaisquer obrigações para com a criatura. Você e eu não podemos botar Deus na parede e dizer: Senhor, me dê isso, porque eu fiz isso, porque não há nada que fazemos que já não venha de Deus. Deus não precisa de nada nosso. Deus não ganha nada da nossa parte. Se você for justo, o que Ele dará? Ou o que Ele receberá da sua mão? A sua impiedade só afeta aos homens, seus semelhantes, e a sua injustiça aos filhos dos homens. Jó 35, versículo 7 a 8. Mas certamente não poderá afetar a Deus, que é bem-aventurado em si mesmo. É claro que a gente está falando aqui no sentido de atingir a própria natureza de Deus, sua essência. É claro que moralmente Deus é contra toda a impiedade dos homens. Quando tivermos feito tudo o que lhe for ordenado, aqui é uma citação de um versículo, devemos dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Lucas 17, 10. Nossa obediência não dá nenhum proveito a Deus. E isso não quer dizer que nós não devemos obedecer a Deus. Isso quer dizer que não acrescenta nada a Deus, porque Deus é glorioso, perfeito. Antes de toda a sua criação, Ele estava sozinho e não necessitava de nada. Então, mesmo a nossa obediência, mesmo a nossa justiça, não acrescenta nada a Deus. Claro que isso, na vista dos homens,
o povo vão ver as nossas boas obras e vão glorificar a Deus, porque isso manifesta a glória de Deus. A nossa justiça, as nossas boas obras só vai manifestar aquilo que vem de Deus, que é a sua própria glória. É absolutamente certo que Deus é honrado e desonrado pelos homens, não em seu ser essencial, mas em seu caráter oficial. É igualmente certo que Deus tem sido glorificado pela criação, pela providência e pela redenção. Deus é glorificado pela sua criação. Não contestamos isso, não ousamos fazê-lo nem por um momento. Todavia, tudo isso tem a ver com a sua glória declarativa e com o nosso reconhecimento dela. Tudo isso tem a ver com aquilo que declaramos da glória de Deus, com que ela já é. A glória de Deus é declarada pela sua criação. Os céus proclamam a sua glória, o universo proclama a glória de Deus. Então é só uma glória declarativa, não aumenta a glória de Deus, porque Deus é infinitamente glorioso. No entanto, se Deus tivesse desejado isso, ele poderia ter continuado só por toda a eternidade, sem revelar a sua glória a qualquer criatura. Quer ele o fizesse, quer não, foi determinado unicamente por sua própria vontade. Ele era perfeitamente bem-aventurado em si mesmo antes de ter sido chamado à existência a primeira criatura. E o que são para ele todas as suas criaturas mesmo agora? Deixemos outra vez que as Escrituras deem a resposta. Ele vai citar aqui Isaías 40, versículo 15 ao 18. Vamos ler. Na verdade, as nações são como gota que sobra no balde. Para ele são como o pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar. Preste atenção. O que é que Isaías diz? Nem a floresta do Líbano seria suficiente para o fogo do altar, para expressar a verdadeira adoração. Nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como nada. Para eles são sem valor e menos que nada. Com quem vocês compararão a Deus? Isaías 40, versículo 15 ao 18. Com quem vocês compararão a Deus? Porque nada bastaria para realmente satisfazer a sua glória, né? Nem todos os Líbanos do campo para o holocausto, para o fogo do holocausto, nem todos os animais de lá para o holocausto, nada disso satisfaria realmente a glória de Deus. Tudo isso é como nada, não tem valor nenhum, disse o profeta Isaías. Esse é o Deus das Escrituras. Infelizmente, ele continua sendo o Deus desconhecido. Atos 17 e 23, para as multidões desatentas. Então A.W. Pink ainda cita aqui Isaías 40, 22 e 23. Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Isaías 40, 22 a 23. O interessante aqui é que Isaías disse o quê? Que o Senhor arma os céus, né, como uma tenda para neles habitar. Nós entendemos que Deus habita no céu, mas Deus transcende toda a sua criação, e os céus são criação de Deus, e tudo habita em Deus. Então, na verdade, é o céu que habita em Deus, não Deus que habita no céu. Deus transcende toda a sua criação, ele está além de toda a sua criação. Quão imensamente diferente é o Deus das Escrituras do Deus com D minúsculo do púlpito comum. O testemunho do Novo Testamento também não difere em nada
do testemunho do Antigo Testamento. Como poderia? Visto que ambos têm o mesmo autor, o Espírito Santo, né? Ali também lemos, a qual Deus fará cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui a imortalidade, o único que é imortal. E aqui eu quero também deixar claro um entendimento que eu tenho, que, como diz aqui em Timóteo, 1 Timóteo 6, 15 ao 16, que é ele que possui a imortalidade, o único que possui a imortalidade. Só Deus pode subsistir sem nada. Deus não depende de nada. A nossa eternidade com Cristo é totalmente dependente de Deus. E nós vamos possuir a imortalidade, mas é a imortalidade que é dependente de Deus. Só Deus tem a vida em si mesmo, e Ele dá vida aos mortos, Ele ressuscita os mortos. Então Deus é o único que possui a imortalidade e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A Ele sejam honra e poder para sempre. Amém. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15 ao 16. O ser descrito aí deve ser reverenciado, cultuado, adorado. Ele é solitário em sua majestade, único em sua excelência, incomparável em suas perfeições. Ele sustenta tudo, mas Ele mesmo é independente de tudo e de todos. Ele dá bens a todos, mas não é enriquecido por ninguém. Deus dá tudo a todos, mas ninguém não dá nada a Ele que Ele já não tenha dado antes para você. Então esse é o Deus das Escrituras, a solidão de Deus, por A.W. Pink, no livro Os Atributos de Deus. Deus estava só. No princípio Deus, antes da criação do universo, Ele já era Deus, aquele que era desde o princípio. Como disse João, e nossos olhos viram e nossas mãos tocaram na palavra da vida. Ele é antes de todas as coisas. Isso se trata, Paulo falando do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é antes de todas as coisas. Ele é o Deus bendito eternamente para todo sempre. A Ele honra, glória e louvor por toda a eternidade, em nome de Jesus.